Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo nós vamos falar de um assunto bastante interessante, que é o cilindro. E a gente vai ver várias propriedades que são fundamentais para eles e também para o cilindro especificamente, mas vamos ver também em relação um pouquinho a respeito dos corpos redondos. Vocês lembram que é isso? Então vamos lá então. Qual a diferença que nós temos entre poliedros e corpos redondos? Vocês conseguiriam me dizer de pronto qual a diferença entre os dois? Se não sabe, já vamos esclarecer. Quais são as aplicações do cilindro no nosso dia a dia? O que eu quero dizer com isso? Olhem por volta de vocês. Pense, o que tem um formato cilíndrico que a gente usa comumente? Pensa um pouquinho. Bem, primeiramente vamos relembrar, para diferenciar de uns poliedros, o que é um corpo redondo e qual que vai ser a diferença entre eles. Bem, a priori, a gente pode dizer, quando todas as superfícies são planas, nós podemos dizer que ele é um poliedro. Ou seja, eu gosto de uma definição seguinte, imagine uma folha de sulfite. Se eu conseguir, em qualquer face do poliedro, colocar a folha e não ficar nada fora dessa folha, que a gente chama de plano, nós dizemos que ele é um poliedro. Agora, dá uma olhadinha aqui no caso do cilindro, do cone e da esfera. Eu consigo colocar nessa superfície aqui e na de baixo, eu consigo fazer isso. Mas na lateral eu não consigo. A folha não é só se eu virasse a folha, mas ela já não seria mais um plano. Num plano eu teria que colocar quantas folhas aqui? Infinitas folhas para conter todos os pontos da lateral, da mesma maneira do cone e na mesma maneira da nossa esfera. Então os corpos redondos significam, a curto modo, dizer que nós vamos ter pelo menos uma superfície curva no sólido. Daí a gente classifica ele como corpo redondo e vai diferenciar exatamente dos poliedros que a gente vinha estudando até agora. Tranquilo, gente? Então vamos à frente. Aonde que a gente aplica, aonde que a gente vê o cilindro na nossa vida? Aqui tem vários exemplos. Por exemplo, nas pilhas, nas famosas pilhas. Pode ser a pilha A e assim sucessivamente. As pilhas têm um formato exatamente cilíndrico. As latas, modo geral, né, latas de refrigerante, de bebida, elas têm um formato, né? Outras latas também têm um formato cilíndrico, são já bastante conceituados, mas também nós temos formatos cilíndricos, por exemplo, dentro dos plásticos também, ou também nos invólucros de papelão. E aqui nós temos também, que até a gente chama de cilindro de oxigênio, que é muito comum e que muito necessário. A gente não quer utilizar, não é verdade? Mas quando necessário é bom a gente ter próximo da gente e é um formato bastante interessante. Por quê? Porque é fácil o transporte. Isso facilita muito mais que em outros objetos, que outros formatos. Por isso que eles são utilizados. E por causa exatamente que a resistência deles nesse formato também é muito grande. Especificamente a respeito do cilindro, nós temos uma diferenciação entre o cilindro reto e o cilindro oblíquo. Qual é a diferença? Especificamente quando a gente vê aqui ó, o eixo e a altura sempre forma 90 graus. Nesse caso, ó, o eixo e a altura estão coincidentes. Agora, quando o eixo está inclinado em relação à altura, que a altura é exatamente a distância entre as duas bases, nós dizemos que o cilindro é oblíquo, ou também pode ser chamado de cilindro inclinado. Aqui eu tenho um sólido em revolução, que é exatamente um cilindro onde eu tenho um retângulo que ele vai girar em torno do eixo, formando exatamente o nosso cilindro. A distância entre as duas bases a gente vai chamar de altura, e esta linha que une uma base com a outra é um segmento que eu vou chamar ela de geratriz do nosso cilindro. Nesse vídeo a gente conversou especificamente sobre o cilindro, dando destaque dentro dos corpos redondos. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.